Bom, nós vamos ver que nós podemos compreender o Brasil da primeira geração de espíritas, né, como sendo aquela que viu o espiritismo brotando no Brasil, né, crescendo, florescendo no coração do mundo e pátria do Evangelho. E vamos destacar as figuras de Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, apóstolo do Triângulo, Cairbar Schutel, Batuíra, ambos que trabalharam entre o Rio de Janeiro e São Paulo, o médium português radicado no Rio de Janeiro, Inácio Bittencourt, que nada mais era do que a última encarnação de Inácio de Antioquia, Leopoldo Cirne, o próprio Albino Teixeira, a médium Aura Celeste, inclusive sobre a qual nós temos um capítulo no livro Obreiros da Vida Eterna, não é? Falando sobre a sua desencarnação, que foi uma médium extraordinária. Na segunda parte, que já entrando no século XX, nós vamos identificar, a partir dessas raízes do século XIX, nós vamos identificar a continuidade de alguns desses, como Inácio Bittencourt, a própria Aura Celeste, Albino Teixeira, mas com a chegada de novos trabalhadores, como Ana Prado, em Belém do Pará, Zilda Gama, em Minas Gerais, Peixotinho, no Nordeste, depois radicado em Niterói, que tinha mediunidade de materialização, a médium Ivone do Amaral Pereira, inicialmente em Minas Gerais e depois no Rio de Janeiro, o médium João Nunes Maia e Valdo Vieira, também em Minas Gerais, e claro que Chico Xavier, como grande impulsionador desse movimento, multiplicando aí os frutos dessa árvore frondosa, não é? E a terceira geração, que é a nossa, que ela vai surgir principalmente depois de 1969, quando o próprio Chico, num programa de TV, aliás, num programa de rádio, em 1972, vai dizer que os brasileiros seriam chamados numa diáspora a sair do Brasil e percorrer o mundo, fundando centros espíritas na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na África, no Oriente Médio e até na Ásia. Isso de fato ocorreu. Chico faz essa previsão em 1973 com o professor Herculano Pires, num programa de rádio em São Paulo, e isso realmente acontece com as crises econômicas do final da década de 70, início da década de 80, toda a década de 80, até o início da década de 90, o Brasil viveu uma grande crise econômica, forçando a imigração dos nossos irmãos brasileiros para o exterior, e são eles que foram fundar, na maioria dos países, os primeiros centros espíritas, levando a mensagem espírita para o mundo todo. À exceção, talvez, de Portugal, onde o espiritismo nasceu com os próprios portugueses, né? Uma vez que a língua era a mesma nossa, eles tiveram acesso aos mesmos livros do Chico e de outros trabalhadores do espiritismo, e aí desenvolveram o seu próprio movimento. À exceção de Portugal, a maioria dos outros países, o movimento espírita foi impulsionado por brasileiros que para lá se dirigiram. E até hoje isso ocorre, né? Então, nós temos que pensar qual que é a missão do Brasil, né? O Chico, no programa Pinga Fogo, vai dizer: nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão dos seus próprios problemas, sem entrar em choques destrutivos, como, por exemplo, guerra de extermínio, que deixará consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem, porque a própria automação, diz Emmanuel, está dizendo ele,
que vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta, para a nossa educação da vida mental, através de informações sobre o universo, com proveito enorme, proveito incalculável, em benefício da humanidade inteira. E perguntado sobre isso, né, ele ainda completa, mas isso terá um preço. Esse preço será o preço da paz. Se pudermos nos suportar uns aos outros, amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, e se meados, se no fim, porque o livre-arbítrio dos homens poderia modificar isto, né? Mas como nós já passamos da data limite, nós podemos hoje afirmar com certeza que será no início, sim, desse terceiro milênio, não é? Mas, o Chico diz, o terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Senão vamos aguentar todos nós, talvez com as estacas zero ou quase zero, para recomeçar tudo de novo. E perguntado mais, para que detalhasse mais o assunto da nova era, ele diz: estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua, não é? E isso não tem dúvida nenhuma que nós já vencemos essa parte. Esses 50 anos já foram superados. No próprio livro O Evangelho de Chico Xavier, publicado no ano 2000, nas anotações das falas do Chico no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, em 1999, o Carlos, nosso companheiro e amigo Carlos Bacelli, anotou o Chico dizendo, em 1999, devemos fazer tudo para evitar uma guerra que viria, sem dúvida, ser um atraso na marcha progressiva da humanidade. Quando surge uma guerra de proporções maiores, quase tudo se desmantela e praticamente tem que ser reiniciado. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, ou seja, até 2019, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. Também encontramos uma carta do Chico ao então presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nosso amigo José Gonçalves Pereira, na qual o Chico antevê desafios que seriam enfrentados pela humanidade nesses anos subsequentes ao primeiro centenário do Espiritismo, em 1957, quando o Chico menciona expressamente o advento, que talvez teríamos de certas guerras, que pelo contexto já pareceriam inevitáveis naquela ocasião. O Chico tinha muito medo da Terceira Guerra Mundial, como de fato, embora nós tivemos várias ameaças em vários pontos no mundo inteiro, né? Creio que nós vencemos essa tentação coletiva, mas ainda existe o risco do conflito da Rússia degringolar numa escala global em relação ao seu conflito com a Ucrânia. Isso é um ponto preocupante, como ainda é preocupante o conflito localizado entre a Índia e o Paquistão, ambas nações nuclearizadas, como é preocupante também o avanço da China no Sudeste Asiático e as disputas. Essa semana, por exemplo, os Estados Unidos derrubaram um balão meteorológico chinês em seu próprio território, aumentando as tensões militares
com os chineses. Mas eu estou no ponto de mais otimismo hoje, porque já vencemos 2019, e segundo o próprio Chico afirmou, nesta carta que lemos ao senhor José Gonçalves Pereira, ele escreveu lá assim: penso que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos, a ciência já terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para que as nossas conquistas definitivas do espírito se estabeleçam. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e renovações que virão inevitáveis. E por isso mesmo revelar-se-á a Terra mais bela e mais compreensiva. Então vejam, nós vencemos aí em 3 anos uma pandemia global de coronavírus, talvez seja uma renovação que veio inevitável, não é? Acordando-nos para a realidade do que nós precisamos entender. No segundo programa Pinga Fogo, e parte dessa transcrição foi feita no livro Plantão de Respostas, em 1995, o Chico vai dizer: estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta. Emmanuel afirma que a Terra será o mundo regenerado por volta de 2057. Olha aí, dois trechos afirmando a mesma coisa, né? Mas ele fala: antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. Nós estamos vivendo isso hoje, no Brasil e no resto do mundo. Diversos tipos de transformações que estão ocorrendo para acelerar o processo de mudança, combatendo em cada ponto do globo o materialismo e erguendo para nós outros o paradigma da espiritualidade que vigirá a partir de 2057 como a característica fundamental do mundo regenerado de amanhã. É interessante que numa entrevista que o Chico deu aos espíritas de Curitiba, em 1956, em Pedro Leopoldo, Emmanuel, respondendo a diversas perguntas dos nossos irmãos curitibanos, vai responder: não podemos esquecer que grandes imensidades territoriais na América, na África e na Ásia nos desafiam a capacidade de trabalho. Não podemos olvidar também que a Europa, superalfabetizada, se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei, em dolorosa expectação para o reajuste moral que lhe é necessário. Aqui mesmo no Brasil, escreveu Emmanuel, numa nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes, em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. Então, vejam bem, Emmanuel, de certa forma, está prevendo que, em algum momento próximo, deste século XXI, o Brasil poderá receber 900 milhões de habitantes. Se nós hoje temos cerca de 230, 240 milhões de habitantes, 900 milhões que virão como asilados, né? Então eles estarão fugindo de algo, ou talvez sofrendo as consequências de desastres naturais. Vejam o grande terremoto que atingiu a Turquia hoje, já há mais de 2.000 mortos entre os escombros nesta madrugada, não é?
Então, algo o Chico previa para o hemisfério norte, que talvez os fizesse emigrar para o hemisfério sul. E o Brasil vai ser, talvez, um dos destinos mais disputados por esses imigrantes que virão para cá. Então, tudo isso está na obra de Chico.